Olá, o meu nome é Catarina Amorim e hoje sou eu que vou pensar ao contrário, porque é Natal e todos nós merecemos uma cara diferente, não é assim, Bruno? Acho que sim. Muito mais bonita que a minha. Então é assim, podemos trocar? Acho que sim. Vens tu para esta cadeira para responderes a umas boas perguntas e longas perguntas e eu vou ficar na parte fácil, que é só perguntar. Eu agora também acho que sim. Agora acho que estive sempre na parte fácil. Vamos lá Então então. vamos lá, vamos trocar. Estás nervoso? Eu não. Estavas a dizer, estive na parte fácil. Sabes que eu não gosto de ser entrevistada. É assim, eu antes de vir estive a fazer aqui um pensamento mental daquilo que havia de dizer ou não, ou aquilo que era importante falar, e pus-me a pensar. Olha que eu achava que eu é que tinha o trabalho difícil de ter que estar a programar como é que são as entrevistas e de Mas facto... não é, sabes? Aliás, eu tenho que confessar aqui uma coisa, que é, eu já fui há uns tempos convidada para um podcast, não era aqui do Norte, era lá para baixo, e eu recusei porque eu tenho medo de falar sobre mim própria. Faz sentido? O que eu estou a Acho que dizer? sim. Aliás, eu vou-te dizer, tenho alguns convidados que fiz convite e que sinto que é um bocadinho isso. E que alguns não aceitaram, ou que andaram muito tempo para me dizer que sim ou que não. Assim, será falta de confiança? Eu acho que não. Eu acho que é mesmo. Eu falo por mim. E eu penso assim: eu não tenho nada interessante para partilhar. Claro que tenho, toda a gente tem uma história interessante para partilhar, mas estás a entender? É aquela Sim, coisa sim. do. Eu vejo histórias incríveis em todo lado, na televisão, no YouTube, nas redes sociais. Eu penso: "Epá, eu não tenho nada disso Mas a para história partilhar." não é para ti, quer dizer, a história é tua e é para as pessoas que estão a ver ou Mas ouvir. será que vai entusiasmar as pessoas? Isso aí é uma questão de começar. Entusiasma sempre alguém. Olha, agora de repente fizemos aqui um bocadinho de terapia, não é? Falar sobre Sim. autoconfiança nas entrevistas. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Sim. Vamos lá. e tens de ser sincero. Se eu sei responder. Uh, quantas pessoas é que recusaram este convite para te entrevistar até tu chegares a mim e dizeres, vai ter que ser a Catarina Amorim? Nenhuma. Foste a única escolhida. Então pronto, a pergunta que se impõe é... Mas posso-te dizer uma coisa, que foi assim. Eu disse assim, quem é que me vai entrevistar? Comecei a pensar em algumas pessoas que já passaram por aqui, que eu tenho alguma vontade, não sei quem, não sei o que mais, conhecem a minha vida. E eu disse assim, não, comecei a ver no Instagram, que eu já te sigo há algum tempo, e disse, eu não gosto de pensar baixo, eu tenho que pensar alto. Catarina, vou-lhe mandar uma mensagem, não me vai responder, que aquilo vai Achaste para que os eu não te ia pedidos. responder? Eu mandei-te um Pois comentário foi, numa pois publicação e eu foi. disse, vai responder, vai. E então achei muito engraçado teres-me respondido logo, depois até mostrei. E eu disse, está aqui, Catarina respondeu-me. Aceitou. Ela aceitou. Aceitei de imediato, foi muito Logo, fixe. logo, fantástico. Modéstia à parte, mas correu muito Eu bem. digo-te, fiquei completamente rendido. Então é assim, eu não prometo nada, não é? Não sei se vai correr muito bem, se vai correr muito mal, mas A culpa é minha, que eu é que sou desinteressante. uma pessoa até fica assim um bocado nervosa, não é? Com a questão de entrevistar alguém que é o pensador, que é o autor de um podcast já com talento e já com nome e renome e pegadas, não é? Pensar ao Sério? contrário. Eu acho que sim, acho que temos vindo a começar a marcar aqui, apesar de ter um projeto inicial a começar em outubro deste ano, contamos agora, este será o 13º episódio, depois só teremos mais um que será o especial e termina este ano, por isso acho que já temos feito bastante conteúdo diversificado, com a possibilidade de dar oportunidade a pessoas que não tinham essa oportunidade De o fazer, não é? de o fazer. Porque o podcast e o mundo digital veio dar muito essa abertura às pessoas, não é? Poderem falar sobre elas, poderem falar sobre os seus projetos e conhecermos mais caras, para além daquilo que víamos na televisão. Sim, não é? eu acho, pá, isto surgiu-me assim do nada, como qualquer ideia surge-me sempre do nada, até porque eu acho que sou uma pessoa minimamente criativa e sou irrequieto, tipo... Já ouvi dizer que tu eras também uma criança irrequieta, já vamos falar sobre isso. Não, já falámos. Mas olha, desculpa interromper-te, Nada, estás à mas já vontade. que a ideia é pensar ao contrário, vamos fazer tudo ao contrário. Ok. Vamos deixar os porquês e as respostas do projeto para o fim Certo? e vamos falar sobre esta tua capacidade de comunicar
e paixão sobre negócios que não é de agora, porque tu tens 32, 32, sim. mas foi com 16 que começaste a vender brindes. Sim, foi Não uma foi? das... Aliás, Vendias brindes, eu não é? conto, sim, eu conto sempre a primeira história, que a minha primeira parte de empreendedorismo foi pai com 5 anos, porque o meu tio, eu fui criado pelos meus tios, que eu não tive avós, ou não tenho avós neste caso, e fui criado pelos meus tios, que sejam os meus avós. E então o meu tio era ourives, então eu já desde pequenino que lhe roubava a ferramenta, e então fazia que estava ali a empreender, por isso acho que foi o meu primeiro ato de empreendedorismo. Mas agora, voltando à tua questão, relativamente aos 16 anos, sim, eu tive uma mudança na minha vida que foi o 9º ano para o secundário. Eu e a maioria de todos os jovens que têm, que acho que é uma mudança diferente, vamos para uma realidade diferente. E então o facto de eu ter mudado para o secundário e fui para um colégio, que eu ainda hoje, para mim foi o melhor momento, mesmo tendo feito faculdade, para mim foi, do meu ensino, foi o melhor momento da minha formação. Ou seja, se fizessem aquela pergunta, se tivesses que voltar a um período da tua vida, esse seria um deles, não é? Sim, voltava ao secundário, sem dúvida, e não saía de lá. Não, porque é um colégio tipo, e depois foi aquela era que tu deves saber, que era os morangos com açúcar. Aquilo, havia ali um paralelismo entre o nosso colégio. E é assim, com 16 anos, não é? Mais ou menos 16, 15, sim, 16 anos, estás no auge da puberdade. Completamente. Nós primeiro achamos logo donos e senhores deste mundo, não é? E que podemos tudo e mais alguma coisa, que de facto podemos, mas também é aí que começamos a aprender. Sim, e também para não fugir muito ao tema, sabes que eu depois começo a divagar e já estou a falar de outras coisas que tu me perguntaste, então eu vou ser mais conciso. Sim. Eu com 16 anos tive a ideia, assim, onde eu morava, tinha um senhor que tinha um espaço comercial à minha frente que produzia brindes publicitários, tipo canetas, lápis, blocos e calendários, fazia todo esse tipo de coisa. E, pronto, e o meu padrasto, como também trabalhava com ele, chegou-me a apresentar, eu ia lá fazer coisa, então comecei. Ele deu-me a possibilidade de eu vender alguns brindes publicitários. Como é que era? Eu tinha um catálogo, tinha o contacto e à pessoa, olha, o que é que você quer, o que é que não quer, faz o orçamento. Tu eras aquelas pessoas chatas, não é? Sim, na rua. Sim. Mas as chatas ainda continuam a ser, já não continuo a vender brindes. Aliás, vamos aqui esclarecer uma coisa, eu tenho muito respeito por essas pessoas, não é? É um trabalho digno. Não era na rua, então? era as empresas. Ai, tu ias mesmo? Então não era assim tão chato. Sim, não era um vendedor ao consumidor final. Eu basicamente não tinha um ou outro contacto de pessoas conhecidas e tentava vender às empresas. E então aquilo começou assim, eu em tudo que começo tenho que criar um logotipo, tenho que criar um nome, porque é por aí que as coisas têm que começar. Seja um projeto, seja o que for, eu tenho que ter uma imagem que é para me identificar com ela e seguir esse trajeto. Então criei aquilo. Um dos nossos clientes, correu muito bem, já não me lembro quem foi, que por acaso foi uma imobiliária, aquilo não correu nada bem. Então, o que é que aconteceu? Porquê? Porque eu não percebia nada daquilo. Então, eram polos bordados, eles mandaram-me fazer não sei quantos polos bordados. Eu, na altura, nem tinha conta no banco para transferências, nem nada disso. Eu tinha coisas de faturas e tudo, passava faturas. Sim. Passei a fatura, meti os polos nos saquinhos, tudo direitinho, não sei o quê, e mandei a encomenda. Entretanto, estive à espera que me transferissem o dinheiro até hoje. Nada? Nunca. Mas que não foste atrás deles? Não, tentei de uma forma ou de outra, depois já não me lembro muito bem como é que foi. O que eu sei é que aquilo desmotivou-me de uma forma que eu disse assim, eu não tenho capacidade para tocar guitarra, não posso tocar guitarra, então se calhar a melhor forma é mesmo parar e tentar refletir sobre a situação e pronto, e tentar parar por agora, não vou continuar. Assim, há pouco eu estava a perguntar, não foste atrás deles, eras um miúdo de 16 anos, primeira experiência, nem sabes muito bem o que fazer, não é? Se fosse hoje as coisas eram completamente diferentes. Foi ali o... E tu ainda sabes qual é a empresa? Ainda te lembras? Já foi há bastante tempo. Tu és das boas pessoas, porque se fosse eu ainda me lembrava. Já tinhas. Não, mas sabes o curioso? Já tinha lembrado. Com isso e com outras coisas que me foram acontecendo na vida, eu acho que existe sempre um tempo de permanência nas coisas. Ou melhor, há sempre um tempo para começar e há sempre um tempo para acabar. Isso é a coisa mais importante que nós
que nós devemos, é as decisões mais importantes que devemos ter. Mas tu tens essa forma de pensar desde sempre ou foi exatamente com essa primeira experiência de trabalho, aos 16? Eu vou-te dizer, eu acho que nós, eu hoje com 32 anos, já me sinto velho, não é? Creio. Mas, Ai, velho. não é isso, mas tem a ver muito com a nossa experiência, seja em termos pessoais ou profissionais, porque tu vais começando a perceber, a beber aquilo que te vai passando pelas mãos. E eu acho que um empresário, um pai, uma mãe, seja o que for, não é alguém que é formado simplesmente para aquilo. É com a experiência, é com aquilo. Tem várias camadas, não é? Exatamente. E vai ganhando maturidade. É um bocadinho isso. É um bocadinho muito isso. Tu achas que consegues ser empresária se só seguires o que dizem os livros? Claro Achas que que a não. tua parte humana, em seres bem disposta, em tentares... Se tu olhares só para o lucro, achas que consegues gerir uma empresa? Não consegues. Claro que não. Até pode ser uma empresa de máquinas, mas quem mete as máquinas a funcionar são as pessoas. E é um bocadinho isso. As pessoas é o centro. Portanto, tu és daquelas pessoas que acredita nas relações interpessoais dentro da empresa. Sim. E que tem que haver, efetivamente, uma boa relação entre chefias e colaboradores. Pegando então numa frase que o professor Rui, que nós já vamos falar sobre ele, disse num dos seus episódios, que hoje em dia ele é um professor muito mais próximo dos seus alunos. Claro que não estamos a falar de uma empresa, estamos a falar Sim. de um ambiente escolar, mas o tema é exatamente o mesmo, é a proximidade, é o ser mais humano, o ser mais autêntico. Tu concordas que qualquer meio, empresas, escolas, o que for, precisa mais disso hoje em dia? Eu acho que as relações estão na base de tudo. Porque tu não consegues... Vamos lá ver, toda a gente fala hoje em dia em dinâmicas de grupo, trabalha-se um bocadinho isso. Eu acho, também para ir um bocadinho atrás daquilo que tu falaste, atendendo a quem está em baixo trabalha, a quem está em cima, há uma linha que separa. Eu acho que tem que haver a linha que separa, porque automaticamente cada um tem as suas funções, cada um tem o seu peso dentro de qualquer instituição. Mas eu acho que o bom ambiente, o bom relacionamento, nada tem a ver com a linha que separa. Porque nós podemos ter uma hierarquia e respeitar a hierarquia e termos um excelente relacionamento. Mas tu achas que as pessoas estão preparadas para respeitar essa hierarquia com a proximidade? Porque eu vou-te dar um exemplo de uma amiga minha que está à frente de uma empresa e o que ela sente e diz muitas vezes, e é o que muita gente diz também, que tem empresas e tudo mais, é quanto mais, ou seja, quanto mais bondosa eu sou, mais abertura eu dou, pior é, no sentido de atrasos, de negligência no trabalho, não é? Sim. As pessoas, é quase como aquele ditado, dou-te um dedo, levas o braço todo. Isso também acontece. Completamente, e acho sem dúvida que se isso acontece, tem que se arranjar aqui uma estratégia para que não aconteça. Porque eu acho que não podemos abdicar de um bom ambiente de grupo em detrimento de uma negligência. Porque assim, as pessoas têm que perceber, na minha maneira de ver, o porquê de estarem ali. Estão a executar uma função, são pagas para isso. Assumiram aquele compromisso. Assumindo o compromisso, têm que entregar o produto desse compromisso. E automaticamente o bom relacionamento é outra questão. Tem a ver com o relacionamento entre as pessoas. Eu para te dizer, eu sou treinador de futebol também. Treinei clubes e miúdos. Eu não gosto muito, apesar de gostar muito de crianças, a treinar, a ensinar. Gosto mais de ensinar os graúdos. E foi essas faixas que eu ensinei, assim como séniores. Não como principal, mas como principal dos graúdos. Eu tenho dentro da minha equipa técnica, eu dizia sempre, eu aqui sou mal da fita, vocês aqui estão, os meus adjuntos estão para ir segurando o balneário. Porquê? Porque nós temos que ter estratégias, ok? Temos que ter estratégia e temos que ter uma equipa. Mesmo na própria chefia, eu acho que é importante teres uma equipa, porque tu sozinho não consegues liderar. Agora, depende das pessoas que tu lidas. Eu no meu relacionamento inicial, eu prefiro não dar nada e ir dando um bocadinho de cada vez, do que dar tudo e depois ter que tirar. Mas Ir isso construindo depende uma sempre relação, não é? das estratégias, sim. Ora, voltando à tua grande experiência com 16 anos, no início dizias muito bem, era o tempo dos meus com açúcar e era uma loucura e não sei o quê, mas tendo em conta que a maior parte dos adolescentes nessa época a prioridade era estudar, namorar, sair à noite, começar a ter aquelas primeiras saídas com 16 anos, não é? Tu já eras aquele miúdo que preferia ficar em casa a pensar na vida, no futuro, negócios, ou não? Havia tempo para tudo? Não, eu basicamente
namorar muito. Namoraste muito? Não, namorei, assim é. Não sei, isso depende da percepção que as pessoas têm ou não de mim. Olha, Não, não. eu depois quero ver os comentários deste episódio a ver quem é que te vai desmentir. Não, acho que não. Não, acho que é normal. Acho que em tudo na vida tem sempre um período de aproveitar o que são as fases. Eu acho que a minha vontade de fazer coisas e criar coisas automaticamente se tornava paralela ao que era de aproveitar e de conseguir ser o jovem ou o adolescente que deveria ser naquela altura. Eu, por exemplo, se reportar um bocadinho mais tarde, na altura da faculdade, aí senti isso. Senti que, pronto, também para adiantar um bocadinho, senão depois fica descontextualizado. Eu, com 17 anos, esse professor Rui deu uma oportunidade, a mim não, A vários alunos. a vários alunos. Nós tínhamos 2 turmas de desporto, na maioria até acho que foi aos rapazes, pronto, ainda não havia aquela coisa do futebol no feminino, mas acho que na maioria foi aos rapazes. Éramos 40 rapazes das 2 turmas. E ele disse, olha, quem puder ir ver um joguito ao fim de semana para observar para o Futebol Clube Porto, a ver se encontra algum talento, que vá, que depois eu arranjo os bilhetes, não sei o que mais. Pronto. E eu, entretanto, fui o único que aproveitei essa oportunidade. E é uma história que eu já falei aqui no podcast, mas posso novamente te contar, até porque se calhar tu não sabes. Ele deu-me 2 jogos a escolher, eu escolhi o jogo mais próximo, porque não tinha carro. Claro. Aliás, tinha o passe, que era para os Carvalhos, que era para outro sítio, e era aqui na Lavandeira. Tu se calhar não conheces, não interessa, mas fica aqui na Nacional 222, e havia outro no Vila Novense, que ficava a cerca tipo de 1 quilómetro ou que é de distância. Entretanto, eu fiquei nesse jogo na Lavandeira, e então o jogo era tipo às 11, e eu, em meia hora, descobri logo um talento ou 2, e depois estás a imaginar o que é na bancada. Sim, porque tu, basicamente, tu tinhas que observar os jogadores e a parte técnica. Qual é que era o meu objetivo? Era chegar ao jogo, tinha um jogo, olhava para o jogo, percebia qual é que era o jogador que se destacava mais, ok? Escrevia as informações que conseguia ver através da observação, tirava alguns detalhes, e depois tinha outra situação, que era quem é o pai daquele miúdo, ou quem é a mãe daquele miúdo, vamos procurar na bancada. Então depois a gente tinha estratégias, não é? Depois com o tempo, que é tipo, encostas-te àquele sujeito que é o mais, conhece tudo, está sempre a mandar, olha, quem é aquele miúdo, e não sei o quê, começava a meter conversa, e depois automaticamente, passado um bocado, já toda a gente sabia, não ia observadores, porque era uma coisa que não era muito. Isto estamos a falar, eu com 17 anos, estamos a falar há 15 anos atrás, não é? Isso agora... Sim, e não seria nada propriamente profissional, era uma experiência que o professor Rui vos proporcionou, eu não é? sempre, uma das coisas, tenho, para além da minha mãe, não é? Que sempre é e continua a ser essencial. Eu tive uma pessoa desde os 9 anos, que é o meu, 9, 10 anos, que é o meu padrasto, que é como que seja meu pai, não é? Que também sempre me incentivou a experimentar e a fazer. Não, olha, não te preocupes com o dinheiro, porque isso o dinheiro depois aparece, mas experimenta, faz. E aquilo, estás a ver, O professor Rui também o professor Rui também com essa situação, e eu fui experimentando, fui fazendo. Tive sempre objetivos, para além dos bilhetes. O que eu queria era entrar no Porto, porque eu estava na área de futebol. Queria... então foi por isso que me chamaste. Olha, é só Claro, para te dizer que não tenho contactos, meu querido. Isto é só... Não. Isto é tudo águas paradas. Não te chamei-te, já sabes porquê, pela tua capacidade e por tudo aquilo que podes. Chamei-te e vou-te dizer, e estou a cometer um grande risco que as pessoas vão deixar de me querer a mim e querer-te a ti. Olha, pronto, é assim, é para aqui que falo com as pessoas. Orçamento certo, ficarei com vocês. Claro, sempre. E pensarei sempre ao contrário. Quem sabe um dia. Pronto, então aproveitei sempre essas oportunidades e fui sempre tendo essas oportunidades e foquei-me no que era a parte da observação, porque achei que, como comecei a ter também algum impacto, não é? Os meus jogadores começaram a ser chamados, e eu comecei também, depois fui convidado para integrar... Eras o chamado olheiro? Sim, é isso. É os olheiros. Desculpa-me a minha ignorância, a nossa, eu tenho os cartões, depois dávamos uns cartões de identificação no Futebol do Porto, com a nossa foto, era scout. Scouting, era o que tu fazias. Scouting, sim.
Era o Isso que é nós chique. fazíamos. Nós aqui dizemos olheiro. Olheiro, mas era quando começávamos a entrar. Olha, mas falando agora um bocadinho do professor Rui, ele formado no ensino, também na área do desporto, não sei se ele também dominava outra área, era o ensino e o desporto, não é? Sim, é o desporto de Eram os futebol, dois. sim, era de futebol. Foi de imediato ao encontro dos teus desejos, dos teus gostos, ou ele próprio também te deu a conhecer um mundo que tu pensaste, ok, se calhar o caminho é por aqui? Foi uma pessoa que te ajudou muito a decidir o teu dia da manhã? É assim, ele foi uma pessoa preponderante na minha formação enquanto profissional ou pessoa, neste caso. Até porque ele dizia coisas extremamente acertadas, o que para mim eram extremamente acertadas. E que eu hoje faço uma reflexão e digo assim, já pensava mesmo ao contrário, aquele professor. Por isso é que ele teve que ser o primeiro, Ele foi mesmo o primeiro. o primeiro daqui do podcast, porque fazia todo o sentido para mim. E sim, ele ajudou-me de diversas formas, como a mim, como a outros alunos, porque depois vão passando outras pessoas pelas mãos dele que vão tendo sempre a mesma Mas tu a mesma achas que opinião. o marcaste a ele? Acho que todos os alunos marcam. Bruno, Acho que sim. vamos já embora, se fores É assim, modesto. vamos ver. Não é uma questão de modéstia. Digo eu Trata-se- no sentido de o teu trabalho que desenvolveste nestas experiências Sim, eu acho que eu relacionadas com o marquei, vou dizer por desporto. uma coisa, porque a oportunidade que ele deu a 40, houve um que aproveitou que fui eu. E ele automaticamente também me deu uma oportunidade, que foi integrar o scouting do Futebol Clube do Porto. E daí eu fiquei durante mais 3 anos. E nesses 3 anos eu já andava com ele para todo lado, já a validar jogadores. Ele próprio já te Já estava ali nesse meio a patamar. formar. Ele já me estava a formar. E ainda há pouco tempo, numa conversa off record, ele disse-me, se não tivesse saído, se calhar hoje já estavas. Pá, Mas é isso que eu te ia perguntar, porque foi depois de 3 ou 4 anos tu querias um estágio curricular, não é? sim, eu depois. No Porto? Sim, eu vou-te dizer, isto tem tudo a ver com. Tem tudo a ver com a maturidade das pessoas, ok? E tem tudo a ver com o que é ser impulsivo ou não é ser impulsivo. E eu, entretanto, já estava lá há 4 anos, estava a terminar a licenciatura, precisava de um estágio de observação, eram 200 Tiraste licenciatura em quê, exatamente? Desporto. Desporto, Sim. ok. E estava a terminar, precisava do estágio. Quem é que eu vou pedir ao Futebol Clube do Porto? Mandei para lá um e-mail, tentei alguns contactos e assim. Pá, sempre, ou melhor, nunca automaticamente me abriram a porta para. Eu não estava a pedir estágio na equipa principal, me abriram a porta para eu fazer o Mas estágio. como é que tu te sentiste na altura? Foi aquele pensamento de aceitação e dizer não tinha que ser, está tudo bem? Não, eu Ou houve senti-me- uma certa. Sim. Porque dedicaste anos, não é? Sim, Àquela realidade. Foi isso. Aliás, a minha saída deve-se a isso. A minha saída deve-se, se calhar não tanto ao facto de eles não me terem aceito o estágio, porque também fiquei, mas deve-se ao que eu dei, tudo aquilo que eu contribuí de forma positiva, com o melhor que podia ter, com o meu tempo, que é dos nossos bens mais preciosos, e eles automaticamente, numa coisa que eu estava a pedir que era simples, não o fizeram. Será que eu não o fiz da melhor forma? Não consegui chegar às pessoas certas? Opa, aqui há muitas variantes, eu não estou a culpar ninguém. Certo? Sim, mas estás a olhar o tempo, o ambiente, a tua maturidade, que é perfeitamente normal. Claro. E aquela frase do não tinha que ser, que se diz muito, o não tinha que ser advém precisamente destes fatores. Não é o tempo certo. Às vezes, Sim. e se calhar, olha, a tua vida, se calhar não Ainda bem teria, que não teve que ser, ou... não é? Sim. Não terias conquistado outras coisas se nessa altura tivesse efetivamente ingressado pelo Futebol Eu Clube digo do uma Porto. coisa, e de certeza que tu também já ouviste, mas para mim é uma coisa que é muito acertada. Não há decisões más nem boas, há decisões. E nós depois, Claro. em função das decisões, temos que arcar com as consequências. Eu não posso estar a perspectivar que hoje, em 2025, estava no Real Madrid. Não vale Claro. a pena, porque, quer E dizer, seja o Porto te ligasse? estava disponível, até porque é uma área que eu gosto bastante. É uma área que eu Tu gosto és bastante. portista ferrenho? És daqueles Não. adeptos... Aliás, eu cumpria, mas acho que isto... Eu vou-te explicar. Eu via tantos jogos de futebol ao fim de semana que eu, neste momento, eu não vejo jogos de futebol sequer. Aliás, eu gosto de ver jogos no estádio. Mas porquê? Deve-se a alguma mudança em ti ou porque o próprio futebol mudou? Mudou muita coisa, mas mudou em mim, mudou o foco.
eu estava muito focado no que era ser treinador de futebol, no que era naquele sonho, não é? Sou da era de Mourinho, não sou da era de Mourinho, mas o Mourinho abriu-nos, como o Cristiano Ronaldo abriu a porta para todos os meninos hoje quererem ser o Cristiano Ronaldo, na altura o Mourinho abriu a porta para todos aqueles pseudo-treinadores quererem ser um treinador. E eu sou da era dele. E, por exemplo, gosto muito de uma pessoa e gostei sempre, que era o Vítor Bahia, também sempre me identifiquei muito com ele. Tive a oportunidade, posso contar aqui, tive a oportunidade estes dias de o conhecer. Estive com ele 2 vezes na mesma semana, nunca tinha estado com ele. Olha, estamos hoje a falar disto. Isso aconteceu quando? Isto aconteceu, sei lá, para aí a outubro, novembro, nem sei. É um presságio, é bom presságio, Bruno. Então. Digo eu? Não é? Não, eu por acaso cheguei-lhe a mandar uma mensagem para... Vai que de repente agora recebes assim uma proposta, depois desta conversa, depois desses encontros. Não, mas curioso, por exemplo, o meu padrasto esteve sempre ligado ao desporto também. Tinha uma empresa de artigos, era sócio de uma empresa de artigos de desporto, fazia equipamentos, os equipamentos dos jogadores e afins. Pá, devias vender brindes do Porto. Aí é que era. Isso é que era. E então, ele arranjava eu tenho muitas camisolas do Porto. E tive uma, vê lá só, a minha loucura, e tive uma que era autografada pelo Vítor Bahia, uma camisola oficial autografada por ele. E eu queria tanto aquela camisola, gostava tanto daquilo, que eu do 7º ao 9º ano usava a camisola autografada para jogar. Ei. Então, de tanto lavar, fiquei sem autógrafo. Fiquei sem autógrafo. E este dia estive com ele, disse-lhe, tens que me autografar a camisola que ela saiu. Ele disse, então temos que marcar isso. Caso era uma pessoa interessante para trazer aqui. Olha, fica aqui, Vítor Bahia, pensar ao contrário. Fica aqui o convite. Era um ótimo convidado. Sim, entretanto, tu já meteste outras coisas, já não sei onde é que a gente Nós vamos continuar. Até porque, depois desta história do desporto, tu no fundo começaste a envolver no mundo do trabalho e no mundo das responsabilidades cedo, com 16 anos, se bem que o teu sentido de responsabilidade foi despertado na infância, mas são coisas que vamos falar um bocadinho mais tarde. Do nada, surge-te todo um interesse pela tua belíssima terra, a Vintes. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Já entrevistei muitas pessoas de cá. Da Vintes? Da Vintes. Tenho amigos de cá. Ah, é? Já apresentei conteúdo de cá. E é a primeira vez que eu estou cá. Acreditas? Sério? E vai ser a primeira vez que levas uma broa da Vintes. É verdade. É verdade. Por não isso, ideia, muito obrigada por me receberem aqui. Nada, eu é que te agradeço teres vindo aqui. Vocês são a margem sul do Rio Douro. Sim. Vocês são do bem ou temos de ter cuidado? Não, nós somos fantásticos. Nós somos fantásticos. A Vintes é uma freguesia. Aliás, eu acho que a Vintes... Eu cresci em Avintes e cresci com a Vintes. Acho que posso dizer assim. Até porque estou a dizer isto no sentido de que eu como automaticamente, eu não tive avós, mas tive tios. Eu cresci em várias zonas da Vintes, percebes? Ia para a casa deste, ia para a casa daquele Mas tio. eram todos próximos uns dos outros? Sim, aqui a Vintes é relativamente Tu próximo. brincavas na rua quando eras pequeno? Sim, aqui brincava. em Avintes? Sim. Aliás, o meu tio, que é como o meu avô, ele apesar de morar num sítio, tem uma casa noutro, que era onde tinha oficina, de Ourives e assim, que é uma zona muito engraçada, que passa lá o Trilho do Febros. Aliás, o Trilho do Febros... o quê? O Trilho do Febros. Trilho do Febros? Febros, que é o Rio Febros. É o único trilho registado aqui em Gaia. Já aprendi alguma coisa hoje. Tu que gostas muito de fazer caminhadas e atividade física. Ai, adoro. Olha, temos que ir fazer aí. Ao que estávamos a falar de desporto, eu estava a pensar assim, ele ainda vai puxar por mim, eu vou ter que dizer aqui. Não, mas pronto, então eu conheço aquela zona toda e automaticamente, conhecendo aquela zona envolvente, acabo por conhecer as pessoas e cada zona tem as suas particularidades. Também vivi em diversos sítios aqui da freguesia, automaticamente toda a gente me acaba por conhecer e eu acabo por ter um interesse porque eu sinto que as nossas raízes, aquilo que faz-nos crescer de forma mais sustentada. Então onde é que nós podemos crescer de forma mais sustentada? É onde nós somos naturais. Vou-te contar uma particularidade, que eu tinha uma tristeza grande e que descobri estes dias, descobri há um ano e tal. Eu achei sempre, perguntava à minha mãe, mãe, isso é natural de onde? Ela de uma família... Tadinho, o Bruno não sabia de onde era, coitadinho do rapaz, 32 anos depois. Não, sou natural de onde? Mafamude, porque todos os meus colegas aqui da Vintes são naturais de Mafamude. Porquê Mafamude?
Porque uma Famude é onde está o hospital de Gaia está em Pois Mafamude. claro, é toda a gente lá, não é? E eu escrevi sempre que era natural uma Famude. Triste, queria ser natural da Vintes. Em outubro, dia 22 de outubro, nasce a minha filha. A Constância. A Constança, nasce a minha filha Constança. E eu vou registá-la. E vejo você. E disse: onde é que quer registrar a sua filha? Eu disse: em Avintes. A minha filha tem que ser natural da Vintes. E eu Uma vou pessoa ver. da Vintes é o quê? É vintense. A Vintense? Sim, é vintense. E eu disse: e ela, confiro só os dados dos pais se estão bem. E eu vou ao meu e eu digo: olha, aqui diz que eu sou natural da Vintes, autêntico. E ela disse: sim, e é. E eu disse: não, eu sou de uma Famude. Não, desculpe, isso é oficial se você está aí. Você está a dizer que eu sou natural da Vintes? E ela disse: sim, você é natural da Vintes. A tua Então mãe eu fiquei... mentiu-te uma vida inteira, não sei se estás Não, a a par. minha mãe não sabia, porque foi o meu pai que foi registar. E eu até disse assim: como é que ele conseguiu Olha, esta sabes, proeza? eu agora vou contar uma coisa nada a ver, mas Diz estamos lá. a falar agora de registros. Eu fiquei chocada com esta informação. Eu não sabia disto, desculpem-me a minha ignorância. Antigamente, as pessoas não eram registadas no dia. Sim, Sabes disso? passava um dia. Há pessoas que são registadas em dias diferentes do aniversário dela. Eu conheci uma senhora que nasceu tipo em junho e está registada em agosto. Foi quando houve a caminhoneta para o registro. Como assim? Então o que é que ela assume que faz anos 2 vezes por ano? E faz festa 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, olha. 2 vezes por ano. A minha mãe, por exemplo, nasceu no 26 de janeiro, mas foi registada no 27 e celebra no 27. Não, eu tenho pessoas na minha família que também acontece isso. Eu acho isto extraordinário. Isto devia ser um caso de estudo. Eu acho que sim. Perceber em Portugal qual é que é a pessoa com maior distância, estás a entender, de Sim, data de entre data o desse nascimento e e o o registro. registro. Incrível. Isso Será era que há alguém fixe. tipo com um ano? Um ano de diferença. Um ano depois foi Um ano registado. depois. É assim, eu não me importava ter 2 datas e estar em 2 datas, logo que tivesse 2 prendas também. Ora, tu adoras a Vintes e a Vintes adora-te a ti. Então o Presidente da Junta fez-te um convite? Isso já foi há bastante tempo. Foste treinador de... Não, isso foi em... Agora vamos lá ver. Não, os Jogos Juvenis. Jogos é o que eu Juvenis, tenho aqui. exatamente. 2015 já faz 10 anos. Olha lá. Já viste? 10 anos. Tinha eu 22. Não, é assim, eu fiz parte de uma tuna aqui na freguesia, Eu também. que é a União Académica. O que é que tu fazias? Nada. Nada? Eu Só bebias e cantavas? Não bebiia, que eu não bebo álcool. Então, fazias Água. nada. Eu só cantava. Eu fazia. Mal. Juro-te, estou a falar assim. Queres cantar? Vamos cantar um bocadinho? Não, estou rouco. Está achas? mal, És maluco? devíamos cantar um bocadinho. Isso- Aliás, eu devia pôr à prova a tua cultura portista, era pôr-te aqui a cantar o Olha, hino do Porto. isso aí estás à vontade que eu não sei. Não, mas, por exemplo, eu fiz parte aqui de uma associação em Avintes, que é a União Académica de Avintes, e tem uma tuna, que é muito engraçado, porque nós aqui, esta tradição junto a estudantes todas são avintenses, agora até já temos pessoas de fora que querem vir, porque estamos numa dimensão grande, mas são avintenses que estudam em diversas academias ou faculdades e automaticamente são de Avintes, juntam-se e temos uma tuna aqui em Avintes. Então eu fui um dos principais, numa reativação que houve da tuna ali inicial. E comecei por ali, comecei a ser diretor também na União Académica, e eu estou com a minha vontade de fazer coisas. Já reparaste que tu vais sempre para cargos de gestão, de direção, de planeamento? É tenato, não é? Sim, eu gosto muito. Sim, eu vou-te dizer, acho que eu gosto de fazer coisas. E automaticamente, nós quando gostamos de fazer coisas, acho que gostamos de fazer as coisas da forma Tens gosto, que não é? pensamos. Sim, eu tenho gosto. Mas pronto, estavas a falar da tuna. Que Então fui diretor da Associação União Académica de Avintes, que não tinha, na altura tinha só a tuna e mais algumas coisas, e eu decidi, na época de verão, que nós temos aqui o Rio, fazermos as atividades desportivas de verão, que era o mestre. Então o que é que eu fiz? Convidei algumas instituições, por intermédio da União Académica, então realizámos um passeio de bicicletas, realizámos uma atividade de zumba, pronto, e fomos criando aqui uma dinâmica, e por intermédio dessa situação, depois também fizemos o cortejo de carnaval, que também é aqui uma tradição em Avintes. Mas assim, e nada disso, isso já existia em Avintes? Sim, isso já Ok, são mas tradições. vocês- Não, o mestre, aquilo da União Académica de Avintes, não, fui eu que o criei para a União Académica, uma atividade em que pedi apoio da Junta de Freguesia, de licenças e um apoio logístico, e eles abriram umas portas naturalmente, a mim, a União Académica de Avintes, que é uma E associação... tinhas tempo para viver a vida académica? Sim. Aliás, eu acho que vivi mais a vida académica aqui na nossa tuna do que propriamente na faculdade, porque andei na praxe, mas entretanto desisti,
porque pá, aquilo não era para mim. Eu vou dizer porquê. Porque aquilo era muito intenso. E eu gostava, mas não gostava. Eu gosto de estar na minha. E depois é assim, estás a imaginar? Faculdade, primeiro ano, eu todo bonito. Achava eu A todo levar bonito. com farinha na cabeça. A sujar-me. Mas é maluco. Mas é maluco. Isso foi mesmo há 20. Estás, mas é maluco. Sim, eu deixei. Entretanto, também tive aqui a oportunidade de trajar. Trajei muitos anos. Até fazíamos umas peças que eram os jograis. E eu fiz isso, mesmo sem estar na tuna, fiz até há pouco tempo. Mas então tu não foste propriamente aquele estudante de universidade que cometia grandes Não, nunca tive. Sempre fui uma pessoa... loucuras ou aventuras, não é? Só para tu teres uma noção, eu não bebo nada de álcool. Não gosto. Sim, mas também para o fazer não é preciso beber álcool, não é? Sim, mas íamos para festas e era eu que era o pai deles todos. Eu é que tomava conta deles. Tu eras aquela pessoa incrível que dava boleia a toda a gente. Sim. Não é? Ou se não desse boleia, trazia o carro de quem era o dono do carro. Autêntico, nesse dia estava a falar com um amigo meu, que eu às vezes deixava em casa dele, dentro do carro dele a dormir, porque ele não conseguia, nem queria entrar assim dentro de casa, e eu fazia isso. Eles pediam uma autorização para sair da minha beira, quando estavam assim um bocado mais... Eras o pai deles. E eu, vais lá, mas tens que estar aqui a esta hora. Sim, sempre foi bastante consciente, bastante protetor. Eu acho que isso também teve a ver um bocadinho com a minha infância, que automaticamente foi aguçando essa veia de proteção, mas voltando àquilo que estávamos a falar da tuna e da Vintes, da freguesia. Sim, e houve essa oportunidade, até como eu estava a estudar desporto na altura, o presidente da junta atual, Cipriano Castro, à data neste caso, agora neste momento já não é, convidou-me se eu não queria pegar nos jogos juvenis da freguesia da Vintes. Os Jogos Juvenis também para contextualizar quem nos está a ouvir, é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Gaia que visa que todas as juntas do Conselho juntem meninos dentro de uma faixa etária dos 6 aos 12 anos, aos 6 aos 10 anos, assim qualquer coisa, já não me recordo bem, para praticar modalidades contra outras freguesias. No fundo é um interfreguesias. Aí que tiro ao lado. Eu pensava que era literalmente softball de crianças. Não. Tu ias ali orientar a malta. Acho que a Vintes até a nível de futebol deve ter sido, é sempre os mais fraquinhos. Ou seja, foi-te incutida essa responsabilidade de dinamizar estas modalidades. Na altura foi um grande voto de confiança, não é? De responsabilidade. Foi, olha, também é assim, aquilo parou durante bastante tempo, era uma reativação dos jogos por parte da Câmara Municipal, não havia pronto, não havia nada, ou melhor, não havia nenhum exemplo anterior a seguir, havia há uns tempos atrás, mas nós tínhamos que nos adaptar às realidades. E automaticamente, eu com outra pessoa também na altura responsável por isso na junta, constituímos uma equipa interessante e tivemos uma dinâmica brutal, mesmo. Por isso é que eu digo que eu acho que a equipa... Trabalhar em equipa é a chave, não é? É chave. É chave porque se tu entenderes que existe um propósito e se formos dois, claro que cada um com as suas particularidades e cada um com as suas capacidades a remar em prol desse propósito, nós conseguimos potenciar muito mais a situação. E assim Ora, foi. esse teu colega era o Leandro? Não, isso já veio uma é parte outra mais coisa. tarde. Já. Entretanto, tu olhas para a Vintes na altura do Natal e pensas, está a faltar a casa do Pai Sim. Natal. Assim, eu Porquê? eu sempre adorei o Natal. E, aliás, até é engraçado falarmos disto, porque dia 24 é um dia especial, porque eu gostei sempre do Natal, sempre gostei da magia do Pai Natal. Mas o que é que tu gostas mais no Natal? O que é que te entusiasma mais? Sim, o que me entusiasma no Natal é sempre o espírito de Natal. Tá bem, mas isso é o que toda a gente apesar de... gosto de estar com a família, gosto das prendas, gosto de dar prendas. Olha, adorei essa afirmação. Sabes, são raríssimas as pessoas que admitem que gostam de receber prendas. Sim, quem é que não gosta? Qual é que é o problema? Assim, agora, e tu tendo a tua constância, quando temos crianças gostamos de ver a reação deles, não é? Tipo, meu Deus, como é que vai reagir, como é que não vai reagir? Tenho 2 sobrinhos e o Natal é deles. Mas aquela modéstia de dizer, gosto de dar, gostas de dar, mas também gostas de receber, é a vida a acontecer, mas não é? Eu gosto muito de dar prendas e digo-te, eu só dou prendas que gosto. Imagino, tu dizes assim... Mas tu és daquelas pessoas que dás uma prenda ao teu gosto? Ao meu gosto. Está mal.
Mas é, não. Tá mas mal, Bruno? ao meu gosto enquadrado mal. naquilo que a pessoa gosta. Não. Está mal. Eu tenho que gostar daquilo que dou, é verdade. Não, mas Não dou outra imagina coisa. que eu tenho um estilo. Ah, Há um amigo secreto claro. aqui no estúdio e eu, ou melhor, o meu nome calhou-te a ti, não é? E nós temos um estilo completamente diferente um do outro. Vais ter que me dar uma coisa que tu não gostas, porque sou eu que gosto. Sim, ok, pronto, tudo bem. Isso aí nos amigos secretos é diferente, mas é aquelas prendas mais especiais, são sempre escolhidas também com um gosto meu, porque não me sinto bem estar a comprar uma coisa que Que não te faça sentido. A nível de comida, o que é que tu gostas mais no Natal? pá, não tenho assim. Eu gosto muito de chocolate, é uma das coisas que gosto bastante. Mas não há assim, por exemplo, tens as filhosas, rabanadas, a Não letria. não tenho. Olha, a letria gosto, mas do meu tio, feita pelo meu tio, que é fantástica. Fica dura, comes tipo. Não sei. gostas daquela papada? Não gosto. Eu gosto é dessa. Esquece, adoro a letria fria, dura. Estás quase a comer. Mas aquilo. aqui em Avintes, há alguma tradição característica, alguma coisa Não, que vocês... rabanadas, letria, É o que há em todo lado, não é? bolo rei, pão de ló, não há assim nada. Olha, o bolo rei para mim não dá. Os frutos secos também Ih, não. bem, não dá. Os cristalizados, aqueles. Agora há aqueles de chocolate, que é ótimo. Sim, isso não é? quem gosta de Inventaram isso, chocolate é é incrível, fantástico. mas de resto não. Portanto, a comida será o tradicional. Tu és mais fã de bacalhau ou do polvo? Pô, bacalhau também. Os dois. Eu prefiro carne. Mas na noite. Mas Olha, o que é que tu comes na noite de Natal? não, agora como bacalhau e assim, mas quando era pequenito, isto, pai com 12 anos, eu não queria peixe, detestava peixe. O meu tio até dizia que ia comprar uma máquina para tirar as espinhas. E então houve um Natal que ele fez-me massa à bolonhesa. Ai, foi? Olha, Eu é uma comi das massa minhas à comidas bolonhesa. favoritas. Eu iria ter um Natal muito feliz se tivesse Olha. massa à bolonhesa. Porque eu agora, imagina, à medida que vamos crescendo, o nosso palato vai... Sim, não é? vai alterando. Vai alterando. E eu agora já gosto de mais coisas do que antigamente. Eu também testava peixe. E eu gostava de dizer que passava fome no Natal, porque eu não gostava de polvo, não gostava de bacalhau, não gostava de nada, o que é que eu ia comer? Mas faziam sempre ali uns bifinhos para as crianças. Mas uma tradição na minha família é termos camarão no dia a seguir. Uhum. Sim, no dia a seguir é sempre Vocês diferente. também têm? Sim, às vezes. Aí é muito bom. Agora é a minha casa, por isso agora eu meto o que quero. É? Tenho que comer o que eu quero. Acontece sempre na tua casa agora, é o ponto sim, de agora encontro. sim, agora junto a minha casa. Que bom. Gosto Olha, bastante. conta-me então a história da casa do Pai Da Natal. casa do Pai Natal. Pronto, então eu sempre gostei muito do Natal. E uma das coisas que eu via, eu ia a sítios e via a casa do Pai Natal e as aldeias de Natal e afins. Isto um bocadinho também para te contextualizar o porquê de aparecer esse amigo Leandro. Nós fazíamos carros alegóricos pela União Académica da Vintes, aquele carro do Carnaval, todo em esferobite. Tu eras tipo um presidente da junta sem o título. Tu fazias tudo. Aliás, eu fiz uma personagem que era o Presidente Albino, que era uma personagem lá nos Jograis da União Académica, que era tipo aquelas teatros Sim, na brincadeira, amadores, sim. que era o Presidente Albino. E fui durante bastante Olha, tempo. não me admira já, nada que há uns aninhos eu Não estar a sei, entrevistar-te em algum sítio, o senhor presidente, Bruno, tem que o respeitar. Não sei. A ver, vamos. Se por aí vai. Eu acho que essencial é a gente gostar. E isto trata-se mesmo do gosto, da vontade, do querer. E isso foi essa a ideia que eu tive, que é, eu quero fazer uma casa de Pai Natal. Como é que eu vou fazer a casa do Pai Natal? Onde é que eu vou fazer a casa do Pai Natal? Então automaticamente tenho que perceber quem é que me pode ajudar. Quem é que me pode ajudar? Na altura falei com a Junta de Freguesia, propus esta ideia e quis pedir-lhes uma sala de uma escola que é fica aqui relativamente próximo, onde estacionaste, ao Largo de Natal. E então fizemos ali a casa do Pai Natal e este meu amigo, que é o Leandro, juntamente com o senhor que já faleceu, fizemos toda a parte de esferobite, com móveis em esferobite, fogão em esferobite. Tu és bom em artes manuais? Não, nada. E correu bem? Correu, porque o meu amigo fez. Isto não foi sou- tipo a tuna, não é? Tu só Exatamente. cantavas e o Leandro trabalhava. Mas sabes uma cena que eu digo muitas vezes? O pessoal diz, tu não fazes nada. Eu disse, não, eu faço o essencial. Eu dou a oportunidade às pessoas que sabem fazer melhor do que eu para fazer. Sabes o que é que tu és? Diz, Um bom patrão. um bom patrão. Tu és um ótimo patrão. Mas é uma particularidade que eu digo muitas vezes. Então, se há alguém que faz melhor do que eu, porquê é que vou eu fazer? Exatamente, para que tentar? Não é tentar, Mas porque olha, eu é que envolvo-me. até fiquei triste, porque se eu soubesse disso, eu trazia aqui qualquer coisa alusiva ao Natal, tipo aquelas bolachas de gengibre, sabes, que agora fazes as Sim, casas, sim.
e aqui íamos ver a tua habilidade. A minha habilidade a fazer. Portanto, terei que ser convidada Não, olha, outra vez para pensar ao contrário e fazermos aqui uma certa... Quando quiseres, está Mas às esta o portas Bruno abertas. nunca mais nos vai convidar. Não, mas eu, por exemplo, eu quis ir para artes, porque eu gostava de desenhar e sabia desenhar. Só que eu acho que, assim, eu vejo nas pessoas as potencialidades. Ah, claro, e dás oportunidade, não é? Claro, passa um bocadinho bocado por aí, isso. passa um bocadinho por aí. Muito bem, Casa do Pai Natal, correu tudo muito bem e... Posso-te contar, desculpa lá Não, estar a não, interromper, diz. mas acho que era importante. Isso foi um ano praticamente zero. Nós não sabíamos como é que ia correr, nós não tínhamos verba, até porque a Junta de Freguesia tem um orçamento anual e não havia orçamento para isso. Nós também éramos um grupo externo à Junta. E como é que conseguiram os apoios? Como é que foi? Fomos pedindo, olha, a minha mãe pagou umas coisas, o meu padrasto pagou outras. Foi o patrocínio, não é? o meu amigo Leandro arranja de uma forma. E depois houve aqui uma particularidade que eu comecei também a pensar, e é engraçado contar isto, porque estávamos no sítio que também me ajudou a isso, que é, o que é que as pessoas gostam de fazer à casa do Pai Natal? Tirar fotografias com o Pai Natal. Então o meu primo, Mário, andava a estudar a fotografia, no 10º ano, no 12º, tinha uma máquina. E eu disse-lhe assim, olha, dou-te 20 euros e almoças em minha casa e vais para lá uma tarde tirar fotografias. Ele disse, está bem, vou para lá tirar fotografias. Vim aqui a este sítio, que é os Estúdios de Terras de Gaia, que também é o Foto Fonseca, que é uma empresa de fotografia, e falei com o Sr. Fernando e disse, olha, eu tenho assim umas fotos, você imprime umas fotografias. E ele disse, sim, fica a 50 cêntimos, o que é cada foto. Então, eu meti lá um papel na parede, dizer assim, fotos impressas, 2,5€, depois iam impressas dentro de um... cara, tenho que ir para o trabalho. 2,5€ uma Espera aí que eu vou dizer fotografia. melhor. 2,5€ uma foto impressa, dentro de um envelopezinho, a dizer Casa do Pai Natal, não sei o quê, depois tinham que levantar à junta quando nós mandássemos uma mensagem, e 1,5€ para enviar por e-mail. Aí é bem. Ganhámos dinheiro a enviar por e-mail brutal. Ah, Alguma claro. vez pensaste? Isto há 10 anos atrás. Olha, quem é que fez Pai Natal? Foste tu? Não, nós arranjámos uma pessoa para fazer. Já nem me lembro bem quem era na altura. Mas olha, era o mínimo. Não é? Não tenho, O não tenho. Leandro agarrou-se ao esferovite, tu ao Eu menos agarravas-te às barbas. Não tinha mais. Um dia, quem sabe, faço de Pai Quem Natal, sabe, quem faça. sabe. Não, mas trata-se disso e trata-se um bocadinho de nós gostarmos e ficámos extremamente satisfeitos porque houve uma resposta muito, muito boa da comunidade. Nós estávamos a abrir as portas, As estava pessoas cheio de ficaram meninos. felizes. Até porque tu passaste-me uma informação esta semana que eu gostei muito de uma frase que foi algo como foi bom ver, não foi exatamente com estas palavras, Sim, mas sim. fez-te sentido. Foi gratificante, bom ver a reação das famílias, Sim. das crianças. Sim. Esse é o melhor pagamento, no fim de tudo. Aliás, nós não fizemos aquilo para nós, nem para os adultos. para a Nós fizemos comunidade. aquilo para a comunidade, para as crianças. É isto que é importante as pessoas perceberem. Nós temos que ter um impacto na comunidade. E este foi um impacto que nós conseguimos criar na comunidade que não existia. Ok? E outra alteração que houve no processo da Casa do Pai Natal, durante vários anos, foi eu olhar para a Casa do Pai Natal com uma exposição que não podia ser. Nós transformámos aquilo que era em esferovite e madeira. E automaticamente fizemos e foi um sucesso. Aliás, saiu uma entrevista não, um apontamento na revista NIT. Top. É incrível. Mas estamos a falar na revista NIT há 16, Sim, na 17. altura não tinha o Eu- impacto que tem hoje, mas Um bocadinho brutal. não é? tenho Já isso. é qualquer coisa de Assim como aqui extraordinário. este jornal também fez notícia. Olha, sabes o que é que eu gosto de perceber na tua história? E eu falo muitas vezes disto no programa e quando tenho a oportunidade com alguns convidados, quando falamos sobre projetos. Há uma coisa que eu detesto, é quando eu ouço pessoas mais velhas a desmerecer os mais novos. Com aquela típica frase de os mais novos não querem saber disto, os mais novos já não sabem fazer isto. Errado. Nós sabemos fazer e tu és a prova disso mesmo. Que te importas com a comunidade, com as tradições, com a envolvência. Só que é como tu tens vindo a dizer ao longo da nossa conversa, é preciso querer ter foco e saber trabalhar em equipa, não é? Mas ao mesmo tempo, ter pessoas que acreditem em nós como tu tiveste. O Presidente da Junta, o Professor Rui, este espaço fantástico que já te recebe há Sim, muito sim. tempo. Tiveste pessoas que acreditaram em ti, acreditaram num jovem. Agora foi muito séria. Não, mas acho que a mensagem merece seriedade, no sentido em que eu acho muito importante aquela frase: nós temos que envolver os jovens, nós temos que dar oportunidade aos jovens. E quando é que dão isso? Exato. Quando é que acontece? Não Se não- acontece? Eu também, contra mim falo, não é contra mim falo, mas contra os jovens também falo, que há muitos jovens que não querem a oportunidade.
Claro. Mas há outros que querem. Há as duas realidades Ok? dos Há as dois duas lados. realidades. E tu sabes bem disso, que é jovem, como eu. E claro que nós temos que trabalhar, mas tem que haver a oportunidade. Oh, Bruno, eu aqui vou ter que te interromper. Eu não tenho 32 anos, está bem? Nós não somos os dois iguais, não somos jovens. Não, tu deves ter para aí 25. Estou quase lá, estou quase dos 32, desculpa, mas sim, Ei, estás não- a falar do... Não, mas parte um bocadinho por aí, que é nós jovens, Achas que vamos ver. precisamos de mais incentivos realistas? Acho que sim. Mais ações? E precisamos de responsabilização mais cedo. Eu vou-te explicar porquê. Como é que tu podes fazer uma coisa para um jovem? Imagina que tu tens 50 anos e queres organizar uma atividade para um jovem. E imagina que tens 25 anos ou 30 e queres organizar uma atividade para o jovem. Achas que a tua forma de pensar ou aquilo que tu vais fazer vai ser igual? Não. Claro que não. Porque a tua idade é completamente diferente. E trata-se um bocadinho disto. Porque é que as instituições, as empresas não aproveitam, ou as associações não aproveitam a potencialidade que tem o jovem ou a pessoa nestas faixas etárias? Vão errar. Aliás, a percentagem de jovens qualificados em Portugal a emigrar é cada vez maior e não é por acaso. Completamente. Porque, de certa forma, já não compensa há muito tempo ser um jovem qualificado em Portugal, perder anos de estudo, anos de investimento, para depois ser a realidade, enfrentar a realidade que nós conhecemos, com baixos salários, poucas oportunidades e pouco espaço de progressão. Porque depois há essa, é que entramos numa empresa e estagnamos durante anos. Não progredimos cognitivamente, no que diz respeito aos salários, de forma pessoal, não evoluímos, simplesmente estagnamos, não é? Isso tem a ver com a mentalidade. E automaticamente eu como não consigo entender essa mentalidade, eu penso sempre ao contrário, não é? Penso mesmo ao contrário, porque, e tu viste que desde o início tu perguntaste-me, tu fazes? Não, eu tenho outras pessoas que fazem, vamos dar a oportunidade é tudo. Percebes? Claro A oportunidade é tudo e eu sinto um bocadinho disso. Eu sei que há jovens inconsequentes, há outros jovens, há Mas de é como tudo. todo, Há de sim. tudo. E a idade, eu digo muitas vezes isto, a idade não revela experiência. O que revela experiência é tu fazeres, é tu estares, é tu passares por aquilo. É o querer ser. E o querer ser. E eu acho muito importante, e isso é muito importante mesmo, porque eu no meu percurso, eu e muitos jovens, e de certeza que tu também, tiveram muitas coisas que acertaram, mas muitas coisas que falharam. Sem dúvida alguma. E as que falharam são tão ou mais importantes do que aquelas que tu acertaste. Para mim são mais importantes, porque, olha, eu estou numa fase da vida, isto pouco ou nada interessa, mas acho que faz sentido para aquilo que estamos a falar. Claro que E eu acho cada vez mais que é mais importante saberes o que não queres e o que não deves fazer do que queres e o que deves fazer. É aquela coisa de, a partir do momento em que sabes o que pôr de lado, o teu caminho já começa a ser naturalmente formado, não é? Um bocadinho isso. Olha, porque temos que avançar, Vamos lá, a conversa está muito boa. Já conheci o Bruno de 16, já conheci o Bruno com 22, já conheci o Bruno, estou a conhecer agora o Bruno com 32, não é? Mas porque estamos numa de pensar ao contrário, viram que eu fiz aqui? Vamos recuar para o Bruno, criança. Aos 7 aninhos. Que é o que eu me lembro menos, mas... Que é o que estou, mas que te impactou muito. Até Sim. porque tu foste falando muito dos teus tios e com muito carinho, que acabaram por personificar as figuras dos avós, não é? Sim, Porque nunca chegaste a conhecer os teus avós. Eu, neste momento, eu conheci o meu avô paterno, era pequenino, tinha pai 5 anos, entretanto ele faleceu. A minha avó materna, a mãe da minha mãe, morreu quando ela tinha 1 ano, nem ela a conheceu. A minha avó paterna também não morreu, eu também não era nascido, acho eu, ou se era nascido era muito pequenino. Nunca chegaste a ter esse contacto, não é? O meu avô materno existe, mas não temos qualquer relacionamento, nem com a minha mãe, nem comigo, por isso... É inexistente, não é? É inexistente na minha vida, não é? Apesar da pessoa existir, é inexistente na minha vida, mas existem sim, como eu te disse, 2 pessoas que eu não os trato por avós, trato-os por ti, porque eles são meus tios, mas são como meus avós, eu faço Mas eles. quando tu dizes que foram teus avós, foi porque te amaram excessivamente e como deve ser feito, os típicos avós, não é? Dar os docinhos, dar os carinhos, fazer as brincadeiras que os pais não gostam nada. Sim, eu posso dizer uma coisa, eu não te consigo, ou melhor, agora vou começando a conseguir dizer
porque a minha filha tem avós e eu começo a perceber como é que são os avós, porque eu não sei como é que são avós, não é? Porque eu nunca tive avós, mas tive tios que eu os Mas enquadro como fez-te avós. falta? Não, Em acho que algum não. momento da tua vida, Não quando me fez olhavas para falta nenhuma. colegas e dizias, eu não tenho os meus avós. Nunca, nada daquilo que eu não tive me fez falta, acho eu. Mas então que amor é este pelos tios? É um amor inexplicável. Eu acho que avós ou tios é só uma palavra, tem a ver com as figuras. Certo. O meu tio criou-me, a minha tia também me criou, assim como a minha mãe, mas eles sim tiveram mais tempo, tiveram mais atenção, estavam em faixas de vida totalmente diferentes. Brinquei muito com o meu tio, deu-me muitas oportunidades, levava-me a passear. Ainda hoje, religiosamente, eu vou à casa deles almoçar todos os sábados. Só quando não posso, eu vou lá todos os sábados almoçar, porque é importante, ligo-lhes, sei de preciso de alguma coisa, vou ter com eles, porque acho que isto é que é o relacionamento. Pelo que eu fui percebendo ao longo da conversa e aquilo que nós fomos conversando ao longo da semana, confessaste ser uma criança irrequieta, com muita vontade de fazer, de acontecer, de ser. Tu eras uma criança daquelas chatas, daquelas do contra, que se dizia assim, Bruno, não faças isso, e tu, tal, já estavas a fazer? Ou não? Eu basicamente fui sempre uma criança ativa e que fui mudando. Sabes que isso é a forma mais simpática de descrever uma criança chata. Antigamente não era chata, eu era antigamente ativa. não havia hiperatividade, havia má educação. É verdade. Hoje é que existe, mas pronto, e passo um bocadinho isso agora. Eu era uma criança ativa que gostava de experimentar, depois cresci sempre num meio de terreno, que podia brincar, que podia fazer, que podia, depois com muitos jovens, com muitas crianças, e automaticamente isso eu posso te contar duas histórias rápidas que têm uma particularidade bastante interessante, é que eu sempre gostei muito de comer, ainda gosto hoje, e eu era pequenito, e então eu comia um iogurte, fui à cozinha, comia um iogurte, ia comer o segundo, comia o segundo, já ia para o terceiro, a minha bisavó não me queria deixar comer, que a minha mãe ralhava, que não queria que eu comesse, que comia muito, não podia comer tanto. Ela fechou uma porta da cozinha e eu não chegava às chaves, partia um vidro para ir buscar iogurtes. Ainda bem que não trouxe iogurtes, então. Não, olha, agora nem iogurtes, nem leite, não como nada disso, já comi que chega. Olha, era um ótimo patrocínio para este podcast. Era uma marca de iogurtes. Uma marca de iogurtes. Não era incrível? Acho que sim, acho que Tinhas sim. lanchinho todas as semanas. Eu acho que para este podcast qualquer marca era fantástica a patrocinar. E outra engraçada que não teve piada nenhuma na altura. Eu tinha um trator a pedais com um reboquezinho, um pequenino. Então um dia levei-o para a casa da minha madrinha. A minha madrinha tinha um terreno cheio de flores e eu decidi andar a labrar o terreno das flores. Dei-lhe cabo das flores todas. Mas tu tinhas consequências? Ou na altura na tua casa já existia a educação positiva? Não, assim, as consequências já não me recordo quais eram. Era um bom castigo. Mas, sim, não havia nada de situação de bater, nada disso. Sim, nunca. Às vezes aquela sapatadita. É isso, aquela sapatada no rabo. Ou ficar, às vezes eu acho que o ficar triste ou ficar magoado. Mas vamos ter cuidado que falar disto hoje em dia Sim. É melhor não. É melhor não. Portanto, educação positiva. Educação positiva, sempre positiva. Ora, esta história dos teus tios terem assumido este papel paternal na tua vida é muito bonita, de facto, mas não podemos desmerecer duas figuras que são infinitamente insubstituíveis, que é o pai e uma mãe. Esta relação que tu tiveste com os teus pais fez com que o início da tua infância fosse um bocadinho cinzenta. Talvez. Sim, houve ali. Não é? Eu posso dizer que não me lembro, ou melhor, lembro-me de alguns momentos que não foram tão bons. Basicamente, a minha mãe divorciou-se, eu tinha 7 anos, mais ou menos. Os teus pais divorciaram-se, tinhas 7 anos. Sim. O meu pai sempre foi uma pessoa, aliás, eu sou muito conhecido aqui na freguesia, até porque me conhecem o meu pai e dizem que eu sou o filho. O meu pai era jogador de futebol, jogava futebol, toda a gente diz que ele era um ótimo jogador, mas entretanto a vida e as escolhas levaram-no para um caminho não tão bom, que foi a parte do álcool e das drogas, e assim terminou a vida dele, há relativamente pouco tempo, 6 anos, fez estes dias 6 anos, e automaticamente eu com 7 anos tive que crescer, ou melhor, eu antes já tive que crescer um bocadinho mais,
mas aqueles 7 anos tive que crescer, até porque havia situações que me deixavam desconfortáveis e eu Mas tu tinha que saber lembras-te lidar de com elas. situações específicas que com 7 anos tu vias e tentavas perceber ou tentavas dar a volta, constrangimentos dentro da tua casa, ou se chegaste a ver efetivamente o teu pai com substâncias ou inconsciente, não é? Não, nesse Ou patamar... foi-te uma realidade não, escondida a minha até, mãe sempre, a minha disfarçada? mãe sempre teve um máximo de cuidado e atenção nesse sentido. Aliás, ela, o que eu sou hoje devo-lhe a ela. Ela é responsável por tudo isso. Claro que eu depois também... É Irene, a tua mãe? Irene, sim, Irene. E automaticamente foi-me protegendo, assim como aos meus tios. Apesar, estás a ver, eu não tinha grande retaguarda em termos familiares de avós e assim, mas os meus tios foram me trabalhando isso, foram-me retirando um bocadinho até desses maus ambientes. Para não teres essas, Sim, essas sim. recordações. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa boa e não estando sob efeito de álcool Ou drogas, ou sim. drogas, era uma pessoa Porque isso não excepcional. dita o caráter de uma Não, pessoa, é uma doença. Aliás, é uma doença, é um problema que, apesar de diversas desintoxicações, ele não conseguiu sair. Diversas ajudas que teve, não só da minha mãe, mas também de outras pessoas, e ele não conseguiu. Quando é que tu te apercebeste que o teu pai tinha um problema? Acho que desde... Eu vou dizer porquê. Porque nós, quando saímos de casa, quando a minha mãe se divorciou, eu tinha algum receio de o encontrar, até porque os era 20 era sempre... Quer dizer, andava pequeno, por aí, sim. eu estava aqui na escola, morava por aí, tinha sempre receio. Então andava sempre a tentar ver onde é que ele estava e não estava, até porque poderia estar num estado menos próprio ou que eu não gostasse de o ver, não era? Então eu automaticamente tive sempre consciência de tudo. E aquilo, pá, foi quase uma questão de eu te dizer, pá, eu cresci com aquilo, eu sei o que é que se passou, sei o que é e automaticamente aceitei aquilo. Se para mim fazia diferença, sim, eu desviava-me. Evitavas, não é? Evitava. Porque era Mas completamente... nunca em circunstância nenhuma. E ele também, no seu estado normal, também evitava-me. Porque sabia muito bem que... Mas isso levou a uma quebra de relação entre vocês os dois? Mas era inevitável, porque pá, eu automaticamente segui um caminho diferente, apesar de sempre que eu o encontrava, falava com ele, não tinha qualquer problema de falar com ele, de estar com ele, não tinha, logo que ele estivesse adequadamente bem. Naturalmente, que leva... Eu posso-te contar uma particularidade, ele faleceu em 2019, antes do Covid, em dezembro, e entretanto eu tratei do funeral, pronto, tive que o fazer, e eu durante o funeral eu percebi que eu não o conhecia, não é? Mas não o conhecia porquê? Porque nunca tive essa oportunidade, porque ele também nunca me deu essa oportunidade. Eu também posso nunca tentar... Mas tu sentiste em algum momento, e permite-me a expressão e a Sim, está à palavra, vontade. inveja das pessoas que foram ao funeral do teu pai e que conheciam o teu pai? Sim, de certa forma, não se trata, se calhar não é, inveja não é bem a Sim, palavra, é uma a palavra palavra que eu forte. posso aplicar. Mas Pena, senti talvez. pena, se calhar, de não conhecer uma realidade. E estamos a falar em jovens, porque ele, como era jogador, passava muito tempo no A20 e assim, que me diziam coisas e falavam de coisas que eu nunca tive essa oportunidade. Porque eu também não queria, afastava-me um bocadinho daquele ambiente, opá, porque achei que não se identificava comigo, eu também não queria. Que homem é que tu ficaste a conhecer no funeral do teu pai? Uma pessoa bondosa, falava muito num contexto de jogador, uma pessoa que incentivava os miúdos a serem melhor, a conseguirem alcançar os objetivos, porque ele estava sempre ali no futebol. Foi um bocadinho por aí. E nesse dia, nesse momento, surgiram-te muitos porquês com essa percepção da realidade do teu pai para com os outros? Eu não... Ou foi um ciclo que tu decidiste fechar? Foi um ciclo que eu fechei. Foi. Não, como é que é dizer? Não te vou dizer que não houve muitas interrogações naquela semana, naquela semana ali do funeral. Depois cumpri o dever que achava que devia ter enquanto filho e encerrou. Às vezes vou visitá-lo, quando ele está Até o ano da sua partida, não é? Da sua Sim. morte, tu em algum momento pediste ao teu pai para se curar? Não. Ou perguntaste porquê? Não. Alguma vez perguntaste alguma coisa ao teu pai? Nunca. Mas tinhas esse desejo, mas não sabias como fazê-lo?
eu automaticamente acho que aceitei a condição, percebes? E não te consigo dizer hoje, e como é que é dizer? Estavas à espera, podes-me perguntar assim, esperavas que o teu pai falecesse tão cedo? Nem sequer pensava nisso, estás a perceber? Nem sequer isso me passava pela cabeça. E a partir do momento em que eles se divorciam, o teu pai passa a ser mesmo uma pessoa ausente na totalidade na tua vida? Sim, houve ali aquele processo de litígio, não é? Há ali uma visita que eu também, uma fase complicada para mim, 7 anos, 8 anos, que eu também não queria ir e automaticamente depois eu acho que com o tempo as coisas foram fluindo e eu nunca tive aquela cena, um fim de semana aqui ou outro ali, não. Eu quanto muito ia, estava com ele ali 20 minutos, 30 minutos e pronto. E sempre te sentiste bem resolvido com esta questão? Sim. Talvez por ter acontecido muito cedo na tua vida, não é? Enquanto sim, criança. e acho que te digo uma coisa, o problema das drogas e do álcool aconteceu aqui nesta família, na minha família, como acontece em imensas famílias, como acontece problemas de violência, como acontece problemas de mau relacionamento. Eu vou-te dizer que a melhor atitude que a minha mãe teve foi se divorciar. Pediste alguma vez à tua mãe para se separar do pai? Não me recordo. Pois, que eras muito pequenino. Não me recordo, mas deixo isto que eu, se hoje não fosse filho de pais divorciados, não era se calhar o que sou, nem era tão feliz como sou, nem como fui. Isto não se trata só num contexto de droga, álcool, E nunca te aconteceu aquela autossabotagem de filho de pais separados que acontece muito, de sentir culpa, Nada. de te questionares? Nada. Sempre. Percebeste logo que era a melhor solução? Sim. Pá, foi o melhor que fizemos. Foi o melhor até porque tivemos anos, ali aqueles anos seguintes foram os anos, pá, não é de loucura, mas quase de libertação e de conseguir viver na plenitude. Um ambiente limpo, um ambiente mais saudável. Era só eu e a minha mãe, mas... Há pouco disseste que a tua mãe, a senhora Irene, tu tens os olhos dela, porque eu fui ver uma fotografia da Irene e és muito parecido com a tua mãe. Disseste que ela te protegia muito, ela e os teus tios do teu pai, pronto, para não veres certas imagens e cenários nesses contextos. Mas tu assumes também, ou melhor, tu entendes que tens que assumir, a certa altura, o papel de homem da família, homem da casa. Eu sempre fui um protetor medonho, especialmente nesta fase em que se divorcia, a minha mãe divorcia-se. Eu sempre fui protetor em tudo. Pá, tenho esse traço. Mas já com 7 anos tinhas essa sensibilidade, essa maturidade? Para tu teres uma noção, eu tinha 7, a minha mãe não sei que idade tinha, era uma questão de fazer contas, mas ela sentia no passeio e eu passava a minha mãe para a parte de dentro e eu ia da parte de fora. Isto é uma coisa, parece uma coisa completamente banal, mas não é. É uma questão inconsciente que eu fazia sempre. Porque tem a ver com um contexto de proteção. E a tua mãe tinha noção desse teu trato? Não sei. Eu como fazia de uma forma quase automática, não sei se ela tinha bem essa noção, acho que nunca falámos sobre isso, mas se calhar depois quando ela vir o episódio eu posso te contar se ela tinha ou não. Mas, por exemplo, eu tive uma fase inicial que se houvesse algum homem, passa a expressão, não é? Até que falasse com ela numa coisa completamente aleatória e eu não gostava daquilo. Mas porquê é que tu sentias tanta necessidade de proteger a tua mãe? Não te consigo dizer, mas consigo te dizer que acabava por sentir que éramos só nós, ok? E então, sendo só nós, eu tinha que proteger quem me cuidava de mim, quem estava comigo. Seria um bocadinho por aí o meu ato inconsciente da proteção. Pronto, partiu por aí. Só deixei... Também acho que com o tempo as coisas foram todas aos seus sítios. E quem é a Irene para ti? A Irene é a minha mãe. É aquela pessoa que eu quando estou mais aflito ligo, que posso falar com ela, contar-lhe as coisas. E é uma guerreira. Sozinha foi-me criando. Claro que numa fase mais à frente teve a ajuda do meu padrasto. Uma equipa, lá está. Juntou-se outra equipa que foi uma pessoa preponderante na minha formação. Enquanto pessoa, não só enquanto profissional. E a minha mãe e tanto o meu padrasto são pessoas que me passam valores. Os valores
necessários. os valores. Há pouco estavas a dizer que quando uma pessoa de figura masculina, um homem, se dirigia à tua mãe, incomodava-te. Quando surgiu o teu padrasto, isso aconteceu? Eu acho que ele me conquistou com as camisolas do Porto. Bem jogado, bem jogado. Não sei, acho que já foi numa fase um bocadinho mais tardia. Foi com que Acho idade? que 10 anos para aí. Já tinha passado para aí 2, 3 anos. Também não sei precisar muito bem. E foi tudo de uma forma gradual. Ele respeitou o vosso sim, tempo, sim, aprendeu a conhecer-te também. completamente. E depois também é assim, há um ditado que é meus filhos beijam a minha boca à doça. E mas isso é importante, percebes? É importante porque ele percebeu logo que existia um filho, não é? E ele automaticamente também teve um papel como pai para mim, percebes? Vai por aí. E sentiste que na altura ele teve a sabedoria de que estaria a entrar num ambiente outrora fragilizado, não é? E que precisava de muito amor e de muita atenção e de muito carinho. E ele teve essa sabedoria. Sim. E juntos conseguiram proporcionar coisas que eu nunca pensei que conseguisse. E não estamos a falar só num contexto material, estamos a falar num contexto de experiências, não é? Coisas que gostavas de fazer e que se calhar noutro contexto não era viável e conseguiu-se proporcionar. E eu acho que isso é essencial. E se tu me perguntares hoje, eu acho que acima de tudo é mesmo os valores. E que valores é que, e segundo toda esta história do Bruno, o Bruno abraça e que demónios ele deixa para trás quando há uma constância? Quando o Bruno é pai. Olha, eu vou-te dizer, sinto uma enorme responsabilidade em ser pai. E digo-te isto porque sei o que é não ter um pai. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Estou a perceber perfeitamente. Não ter um pai presente, não ter um pai em que tu, enquanto filho, tenhas, nem num contexto de vergonha, mas tenhas pena ou medo dele aparecer de uma forma que tu não queres ver assim. Por isso, eu tentarei e farei de tudo para ser o melhor pai do mundo, como acho que qualquer pai faz. E isso parte muito daquilo que eu tive enquanto ensinamento, esses valores. E outra coisa que eu faço e tento fazê-lo da melhor forma é dar a oportunidade aos avós de serem avós. Claro, a tempo inteiro praticamente. Queres garantir à tua filha aquilo que tu não tiveste? Aquilo que eu não tive. E o que é que a tua filha, que ensinamentos é que a tua filha te tem dado? A minha filha tem dado... Olha, para já, ainda aqui há dias me perguntaram numa... Para já tem uns olhos lindíssimos. Tem. Sai a quem? A minha sogra. Olhinho azul. Tem os olhos assim. Assim, ela tem-me dado diversos ensinamentos, mas eu estes dias respondi a uma entrevista, uma pequena entrevista, e perguntaram-me qual é que era o melhor momento da minha vida, e foi o nascimento dela, o melhor momento da minha vida. Foi uma coisa que me comoveu. Eu sou uma pessoa assim um bocado mais... pronto, sinto, Tens mas... as tuas defesas sim, e a tua mas forma comoveu-me aquilo comoveu-me. E vê-la crescer diariamente, vê-la evoluir, e aquela alegria, o chegar a casa, o chamar papá, que é uma coisa fantástica, e eu poder proporcionar-lhe, não só num contexto material, que é importante, faz parte, mas sim em todo o contexto afetivo, bom relacionamento, bom ambiente, tudo aquilo que a gente falava há bocadinho, que é importante ter, mas também é importante não ter, para saber aquilo que não queres fazer. Exatamente. E trata-se disto. E depois, só para colmatar este teu lado mais íntimo, há uma pessoa que eu acredito que também, ao conhecer-te e ao querer efetivamente avançar com uma família contigo e ao conhecer a tua história, teve também dominar uma sabedoria emocional para contigo, a Daniela. Sim. Não é? A Daniela que, não sei qual é que é a história pessoal da Daniela, mas ao perceber que tu terias este passado e em falta a figura paternal, iria-te dar um dia essa responsabilidade, mas mais uma vez voltamos ao trabalho de equipa. Certo, é assim, Daniela vem de um contexto completamente diferente daquele
que eu tive enquanto criança, não é? Se bem que eu fui sempre muito feliz, atendendo, porque lá está, minha mãe decidiu na altura certa. E entretanto eu tive a oportunidade. No meio de tudo, foste sempre uma criança feliz. Sempre. Sempre. Pá, isso é assim. Nunca ninguém é 100% feliz. Claro, Há sempre temos altos e momentos de baixos. infelicidade, mas há aqui uma coisa importante, que é nós muitas vezes pensarmos mesmo ao contrário e perceber o que é que nos faz feliz. Faz-nos feliz ter o melhor telemóvel do mundo, que eu também gostei. Não estou a dizer que foi do mundo, mas tive aquilo que quis. Ou faz-nos feliz ter um ambiente saudável, um ambiente fantástico. E a Daniela deu-te esse ambiente? A Daniela, eu conheço a Daniela há 12 anos, ela conhece-me há 12 anos, espero que não esteja a errar na data. E entretanto decidimos, pronto, ela conhece-me, conheceu toda a minha história, toda a minha família. Automaticamente vivemos juntos e tivemos agora a Constança há 1 ano e pouco, porque quisemos e porque ela achou que eu seria um bom pai, até porque sei o que era não ter pai. Não ter pai, pronto, não... Tens uma boa equipa em casa? Sim, acho que sim. Mas é uma coisa que eu penso muitas vezes, sinto uma responsabilidade muito grande nesse sentido. A responsabilidade de manter a equipa unida? Sim, sempre. Mas isso é o sentido De não falhar. do patriarca, não é? De não falhar. Do pai. Sim, mas não leves isto como num sentido de machismo, nada disso. Não, de todo. Levo mesmo, e não se trata só num contexto de estabilidade financeira, O que eu vejo em ti é que tu desde cedo, aliás, é-te natural, não é? Mas desde cedo foste muito habituado a tomar decisões, Sim. a ter força, a ter sabedoria emocional, que não é assim tão comum, porque qualquer outra criança que estaria no seu direito poderia ir por outros caminhos, naturalmente, não é? Porque nem todas as crianças, nem todas as mães reagem como um Bruno e como uma Irene. E eu acho que o ter medo é bom. Porque eu costumo dizer que quando temos medo é sinal que temos uma noção de responsabilidade. Do que é que podemos perder? Ou do que é que podemos fazer perder, neste caso? Há literalmente uma noção real de responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que temos à nossa frente. Sim. Não é? E assim, eu não sei o que é quero ser mãe, estou um bocadinho longe disso, mas aquilo que eu vejo de ti, não tenho dúvidas nenhumas que esta equipa vai conquistar grandes troféus na vida. Sim, seja da melhor forma. Eu também vejo, também só para terminar este ponto, para não nos alongarmos muito, mas eu vejo isto sempre como apesar de ser uma questão emocional, que tem que ser tratada de forma emocional, até porque não pode ser uma forma mecânica, automática. Nós temos que deixar viver as emoções e libertar as emoções. Nós temos que ter consciência de uma situação que é resulta, não resulta. Nós temos aqui, eu pelo menos vejo assim de uma forma pragmática, que é coloca-se uma pessoa no mundo para ela ser feliz e conseguir o melhor possível. E se o melhor possível for com uma equipa junta, fantástica. Se for com a equipa separada, fantástico na mesma. Para terminar este bloco, o que é que não pode faltar à tua equipa? Acho que não pode faltar, acima de tudo, esperança e alegria, felicidade, autenticidade, amor. Opá, Os pilares, não é? Os pilares. Essenciais. E claro que a parte financeira, quem diz que não é preciso, opá, não. Não, está a mentir completamente, não é? É preciso. Mas esse ditado do dinheiro não traz felicidade, deixamos para outro episódio, não é? Sim, no outro episódio vamos ter. Ora, voltamos ao início. Pensar ao contrário surgiu por várias razões na tua vida, não é? Porque tu sentiste essa necessidade de pensar ao contrário e dar oportunidade a pessoas que até agora não tinham espaço para falar. Ora bem, posso-te contar assim de uma forma rápida e simples. Isto surgiu-me assim de um dia para a noite. Eu nunca pensei, eu para já saí totalmente da minha zona de conforto, apesar de eu gostar de comunicar, gostar de falar. Nunca tinha estado à frente ou atrás de câmaras, não sei qual é que é a expressão certa. Nunca fiz palco já, mas neste contexto informal, como te falei, dos jograis da União Académica da Vintes, ali com umas dinâmicas nada muito estruturado, mas entretanto eu acho que em tudo na vida há ciclos, há momentos, e muitas vezes nós em vez de ao fechar um ciclo acharmos que acabou as nossas oportunidades, não, eu acho que quando nós fechamos um ciclo nós temos que pensar
o que é que eu ainda não fiz ou aquilo que eu quero fazer, que potencialidades é que existem. E o pensar ao contrário vem um bocadinho daí, que é olhar para potencialidades. Pensar ao contrário vem de um livro que eu li numa noite de Natal, é curioso, que me deram, foi a Daniela que me deu, e eu li na noite de Natal, em 2 horas. É um livro pá, desta grossura, mas é mais pequenino. A tua consoada foi a ler. Não, foi na cama, foi mais pequenino e tem muitas imagens e tem frases, são letras grandes, senão eu não li aquilo. Posso já dizer. Não, é muito interessante e faz-te refletir, porque o pensar ao contrário é refletir. É refletir sobre contextos, é refletir sobre aquilo que tu fazes, se é o que está correto ou se sobre não qualquer é o que está área. correto. Sobre qualquer área, Não é? sobre qualquer dimensão. E eu, quando pensei nisto, disse assim: o que é que está na moda? Eu consumo muito conteúdo brasileiro, gosto muito. Pá, Eu também acho que gosto. o Brasil está muito à frente nessa área. Sem dúvida. E eu vejo muito conteúdo brasileiro, eu vejo muito YouTube. E lá eles trabalham muitos podcasts, aqui em Portugal também trabalham, com muita qualidade, mas pronto, eu vejo o brasileiro. Entretanto, comecei a pensar: como é que eu vou fazer? Eu preciso de ajuda, preciso de criar alguma coisa que me motive. Estou a necessitar disso. Mas também eu acho que posso ajudar-me a ajudar os outros. Vai um bocadinho por aqui, que é, eu vou criar a oportunidade, ou melhor, eu vou ajudar 3 pessoas ou 3 coisas, que é, vou-me ajudar a mim, eu vou ajudar a quem vem cá e vou ajudar aqueles que nos estão a ouvir. Okay? Foi este o meu pensamento. Como é que eu faço isto? Não sei. Vais fazendo, Não vou vais gravar com o telemóvel, não é? não vou gravar com o telemóvel. Entretanto, comecei a refletir. Fui para o YouTube ver o que é que eu preciso para fazer o podcast, o que é que eu não preciso. Naturalmente, como eu sou uma pessoa de recursos e de proximidades, eu pensei, eu tenho que arranjar alguém que faça uma parceria comigo. Então, Que não foi nada difícil. mandei... Aos contactos que eu já fui ouvindo, desde o Presidente da Junta de Davids Sim, até ao AIA, está tudo bem. E já te vou dizer também já te vou dizer um bocadinho sobre isso, dos contactos. E então, entretanto, para não perder aqui a história, eu lembrei-me disso. Vou mandar uma mensagem ao Fernando. O Fernando, conheceste? Eles são todos Fernandos. É só Fernandes em avisos, aqui é só não é? Fernando. Não, aqui é só Fernandes, não falta você. Vou-lhe mandar uma mensagem que tenho um projeto para lhes apresentar, porque eles já faziam assim umas coisas do género, não em contexto de podcast, mas de apresentação, de entrevista, e eu queria mesmo uma conversa. Mandei-lhes vim para aqui com os papéis todos direitinhos e não sei o quê, sentados aqui, apresentei a minha ideia e logo o Fernando, pai, que é o senhor que tu conheceste quando entraste, disse: mais para a frente, nós assumimos isso, nós damos a oportunidade, achamos que isto tem potencialidade, ficas responsável por tudo em termos de contactos, de pessoas, tu é que escolhes, tu é que sabes o que é que tens que fazer, assim para mim. Tipo, uma responsabilidade imensa. Deram tudo para a mão, não é? Deram para a mão. E pensas assim, agora tem mesmo que dar certo. Se Agora não tem que dar certo. Até porque nós nos alinhámos numa questão em que falámos várias vezes, que eu peço-lhes muita opinião, até porque isto para mim é tudo novo. Apesar de já gravar 13 episódios, isto é tudo novo. Que é consistência. Em tudo na minha vida foi feito com consistência e isto tem sido feito com consistência. Que é, se nós assumimos um compromisso, seja contigo, seja com quem nos está a ver, nós temos que o garantir. Por isso, a temporada tem que ser consistente. É uma questão de palavra. Temporada esta que está a chegar ao fim, episódio especial na passagem de ano, não vais revelar nada para já, ou vais? Sim, porque eu já sei. Sim, tu já sabes. Quero saber quem é o convidado especial, vou dizer em 3, 2, 1 é o... Não vou dizer. Se calhar vamos revelar, entretanto. Não sei, não vamos nada. Não queres? As pessoas... Eu não quero ter essa responsabilidade, mas é um convidado espetacular. Não, podemos revelar. Queres revelar tu? Revelo eu? Sim. Aí é. Sabes alguma Até música? fiquei nervosa. Então não sei tantas. Então canta lá uma música. Eu só canto se tu cantares. Cantamos os dois? Eu bato palmas. Eu não tenho voz para isso. Posso dizer? Podes dizer. É modo televisão. Queres que eu diga Sim, em modo diz em televisão? modo televisão. É dia 31? Dia 31 às 20. Dia 31 às 20. Meu caro telespectador, espectador desse lado do pensar ao contrário, não vai querer perder o programa com um convidado especial. Dia 31 de dezembro é chave de ouro para fechar 2026. É ele, o esplêndido, o grandioso, o maravilhoso, inigualável Toy. Já está para o spot, já vai ficar para o spot. Obrigado. Opa, tem que vir aqui fazemos uma promo como o Toy.
Os Fantástico, três. Eu só vim fantástico. fazer presença. Cara bonita, está feito. Quando quiseres. O Toy é das pessoas mais excepcionais que eu conheci assim neste contexto de música e Mas não contes muito. espetáculo. senão Não vou vais contar, desvendar não muito. vou contar. Olha, deixa-me só dizer-te que eu trouxe aqui um livro Sim. que me ofereceram, ainda não li, que me ofereceram no Amigo Secreto lá no trabalho. E que faz todo sentido eu trazê-lo aqui. E basicamente diz Plano C para a felicidade e que fala da vida de mulheres e ajuda mulheres cujos os planos A's, B's, C's, D's não dão certo, mas é importante abraçarmos os planos do abecedário inteiro. Sim. Não é? E lá está, ir de encontro a estes teus Do valores, pensar ao que é a contrário. resiliência, o pensar ao contrário, o ser consistente, o ser lutador e o ser focado e às vezes dizer não tinha que ser, Não tinha que ser, é mesmo por aí. não é? Mas também dizer-te só aqui que, e gostava também, nós para fazermos as coisas temos que ter gente sempre que acredita em nós. Isso é essencial. As pessoas têm que acreditar em nós. E foi isto que o Terras de Gaia fez, acreditou, deu uma oportunidade e nós hoje estavas a falar em contactos, para tu teres noção, sabes quem é a principal pessoa que ganha com isto? Sou eu. Porque sou o primeiro a ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer e crias um networking fantástico com este tipo de podcast. Que vais colecionando vidas, pessoas, Sim, sim, contactos, para o futuro, mesmo para outros sim, projetos, não é? sim. Porque isto, o pensar ao contrário, é o início de outros projetos que vais ter. Assim, nós vamos agora terminar no dia 31 esta temporada. Pois é, uma segunda temporada. Já ia, olha, Em já me ia despedir princípio- sem dizer que ia haver uma segunda temporada. Não, em princípio vamos fazer uma segunda temporada, está tudo ajustado para isso, até porque somos muito solicitados. Há pessoas que querem estar sentadas aqui onde eu estou. Há pessoas que, em termos de publicitários, de patrocínios, também querem se agregar ao As pensar pessoas já ao estão a contrário. confiar em vocês, Sim. portanto, vê lá se fazes mesmo um bom trabalho em Estão a- 2026. Estão a perceber que existe Mas- conteúdo. Vão ser mais episódios, não é? Sim, em princípio aquilo que está esquematizado serão 20 episódios e iniciará em março. Muito bem. E já tens Estamos convidados pensados? Não, ainda não temos nada. Muito bem. Vamos trabalhar agora durante o mês de janeiro, afincadamente nisso. Mas sim, esperem por nós numa próxima temporada, porque vamos dar cartas aí na próxima temporada. Eu posso dizer uma coisa? Até a mobília vai mudar. A mobília, exatamente. A mobília vai mudar. Não Vai mudar dizemos mais nada. Bruno, só tenho que te agradecer por este convite. Gostei muito. Eu é que te agradeço. Foi a minha primeira presença no podcast. Não sei se correu bem, se correu mal, depois vemos. Fantástico, acho que sim. E eu gosto de ouvir histórias, gosto de conversar, gosto de estar deste lado a entrevistar. E um dia vou pensar ao contrário e ganhar coragem para ser entrevistado. Quem Ok, sabe? quando quiseres, eu tento fazer um bocadinho daquilo que tu fazes. Olha, e Feliz Natal já agora. Obrigado. Agora vamos embora, temos o polvo na Vamos mesa. lá. É isso? Vamos lá. Vamos embora. Obrigado. Obrigada eu.